Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula do Professor Vanderlei, uma aula de Geografia. Hoje vamos falar sobre o tema relacionado à diversidade e igualdade, né? Já é um tema recorrente, vamos dar continuidade à nossa revisão de conteúdo. Vamos lá, primeiro slide. Diversidade e desigualdade, parte 2. Os objetivos dessa videoaula é reconhecer as desigualdades do acesso à educação, analisar os mapas e gráficos com indicadores educacionais. Vamos dar continuidade seguindo ao próximo slide. Nesse slide nós temos um gráfico que é a privação de alfabetização. O número de crianças sem alfabetização no Brasil vem aumentando desde a pandemia do coronavírus. O gráfico ao lado mostra o aumento desse percentual a partir de 2021. Além disso, é notável como crianças negras e indígenas são mais afetadas por esse problema. Nós podemos ver aí o gráfico de cor azul mais escuro, representa, o nível de alfabetização relacionado a problemas de alfabetização de crianças brancas e amarelas, tá? Nós tínhamos aí um problema na alfabetização até 2020 de 1,5%, 2021 sobe para 2%, 2022 3,1%. No caso das crianças negras e indígenas, que é o gráfico que mostra a linha azul mais clara, até 2020 nós tínhamos 2,4% de problemas na alfabetização com crianças negras e indígenas. A partir de 2021 sobe para 3,6% e em 2022 fechamos com 4,5% de problemas na alfabetização com crianças negras e indígenas. Voltando aqui para o professor Vanderlei, nesse slide fica claro que existe uma relação direta entre diversidade e desigualdade social. É isso que esse slide, esse gráfico quer demonstrar para nós, ok? Vamos seguir adiante para poder debatermos mais o assunto. Próximo slide. Nesse slide, nós temos aqui os problemas que se acumulam, tá? Dessa forma, entendemos o seguinte: não é difícil de entender que a falta de alfabetização na infância gera um problema, gera um acúmulo de dificuldades para essas crianças. O atraso na escola pode se estender por vários anos e prejudicar a entrada em um curso superior ou no mercado de trabalho. Além disso, o acesso ao conhecimento e à informação, para além da educação formal, fica extremamente prejudicado e pode afetar as decisões durante toda a vida desse futuro adulto. Seguindo adiante no próximo slide, para além da infância, continuamos no mesmo tema. A alfabetização, o acesso ao ensino superior, também é muito desigual em nosso país. A meta determinada pelo Plano Nacional de Educação para o Acesso ao Ensino Superior de jovens entre 18 e 24 anos só deve ser alcançada em 2037. A meta a ser alcançada é de 33% dos jovens, mas apenas 25,5% foram matriculados em 2022. No gráfico ao lado nós podemos ver, são matrículas de jovens em universidades. A nossa meta era em 2029 33%, mas pelo percurso que nós estamos vendo, pelo crescimento da linha de matrículas, nós podemos perceber que nós só conseguiremos alcançar essa meta de 33% por volta de 2037. Voltando aqui para o professor Vanderlei, é óbvio, que as consequências do processo de pandemia que passamos aí nos anos de 2020 a 2021, e ainda com sequelas em 2022, prejudicou extremamente esse acesso de jovens às universidades. Tá? Tudo mudou para todas as pessoas no mundo. Então, isso também é um reflexo desse processo.
né? E também existem outras situações que estão relacionadas às desigualdades sociais, né? Incluindo também a diversidade das pessoas, das etnias que estão relacionadas com esse processo de alcançar as matrículas das universidades. Ok? Vamos para o próximo slide. Distribuição desigual. Algumas regiões do país têm melhor acesso ao ensino superior do que outras. Isso se dá tanto pela disponibilidade de vagas quanto pela qualidade e pelos investimentos de cada instituição. Das 20 melhores universidades do Brasil, de acordo com dados da revista inglesa Times Higher Education, 12 estão na região sudeste e apenas 2 na região nordeste. Voltando aqui para o professor Vanderlei, a situação é a seguinte: na região sudeste nós temos uma melhor qualidade de ensino? Temos. Isso é um fato, devido também ao desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social dessa região. Infelizmente, o desenvolvimento do Nordeste ainda vem em passos muito lentos, o que provoca essa desigualdade na infraestrutura educacional de cada região do Brasil. Beleza? Vamos lá, vamos para o nosso próximo slide. O abandono escolar e impactos negativos. Um estudo realizado no Brasil, focado em homens adultos, mostrou que o abandono escolar tem graves impactos na qualidade de vida das pessoas. Os dados abaixo demonstram parte dos resultados observados. Todos os avaliados abandonaram a escola, porém parte conseguiu aprender a ler e a escrever. Então, no grupo de avaliado, nós temos os alfabetizados. A média de renda familiar per capita é de R$ 1.200. As chances de um emprego formal, 71%. E o índice de qualidade de vida, 77%. Já no caso dos analfabetos, a média de renda familiar per capita é de R$ 600. As chances de emprego formal, apenas 45%. E o índice de qualidade de vida é péssimo, 43%. Voltando aqui para o professor Vanderlei, é outra coisa que é fácil de se verificar, né, dentro desse processo. Quando você tem uma emancipação intelectual com alto nível de conhecimento técnico, as suas chances de uma colocação no mercado de trabalho com boa remuneração per capita, ela está intrínseca a esse processo de evolução educacional, de evolução intelectual, tá certo? Quando você tem dificuldades nesse processo, quando você teve um abandono escolar, quando você não tem o conhecimento técnico, você está se colocando no processo onde você vai trabalhar numa situação de casos mais difíceis, né, de desenvolver e, com certeza, com baixos salários em uma renda per capita, uma renda familiar per capita. Tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. A educação mundial. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é responsável pelo estudo comparativo internacional chamado Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o PISA. Na última realização, o Brasil ficou abaixo da média de países integrantes da OCDE em todos os quesitos avaliados. Leitura, ciências e o pior desempenho brasileiro, matemática. Estamos na posição 65 ou na 65ª posição dos países, né, que compõem a OCDE. Né? Puxa vida, né? Conseguimos uma pontuação de 379 no quesito desenvolvimento e conhecimento técnico. Voltando aqui para o professor Vanderlei, olha, é bem complicado, né, a gente dissertar, conversar, debater sobre esse assunto. São vários aspectos, né, que são relevantes e nós só não estamos mais abaixo dessa lista porque algumas regiões do Brasil, né, elas trabalham, né, nesse processo de desenvolvimento e que reflete com todas. Então, quando você vai fazer
esse teste, né, do PISA, você vai fazer em cada região do Brasil e aí você tira a média, beleza? Beleza, ótimo, né? Só que daí você tem uma média, né, razoável em determinadas regiões do país e uma média muito baixa em outras regiões do país. Então, a desigualdade na formação dos nossos jovens provoca exatamente esse processo, tá? Existem outras relações, né, outras situações que também provocam essa baixa performance, tá, dentro do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Sim, existem. Está relacionado com a desigualdade social, está relacionado também com a má gestão pública em cima das instituições educacionais, do sistema educacional de determinada região do Brasil e assim por diante. Tá? Então são vários fatores que vão influenciar nesse processo. Temos que trabalhar de forma a conscientizar, né, os gestores públicos relacionados e responsáveis pelo sistema educacional do Brasil para poder buscar melhor colocação no PISA e, consequentemente, melhor formação para os nossos jovens, para que eles tenham melhores condições de vida. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. O PISA ainda alerta que a situação da educação brasileira se encontra com problemas profundos. A pesquisa organiza seus dados, viabilizando a comparação entre os estudantes de mesmo nível socioeconômico, ainda que vivam em países diferentes. A análise do Brasil, desse modo, é bem preocupante. Países de perfil socioeconômico similar ao brasileiro, como Turquia e Vietnã, desempenharam melhor em todos os estratos sociais. Se considerarmos apenas 25% mais ricos, o Brasil ainda não alcança a média da OCDE em matemática, ou seja, 472 pontos. E a Turquia e a Vietnã, né, mais de 500 pontos. Voltando aqui para o professor Vanderlei, é óbvio que a gente está enxergando aí uma disparidade enorme com países com, vamos dizer assim, qualidade de vida próxima ao Brasil. Só que temos uma situação também que vamos entender, né? Então, vamos ver aí o tamanho do Vietnã, vamos ver o tamanho da Turquia, né? Quais são os seus problemas sociais, quais são os problemas sociais do Brasil e qual é o tamanho do Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental. Então, para a gente poder alcançar melhores condições, nós temos que ter um empenho, né, do governo federal no sentido de atuar com mais foco na educação e dos governos estaduais, para que possam também, em parceria com o governo federal, atuar com mais foco nesse processo, né, da educação básica para toda a população brasileira, trazendo aí melhores resultados para os nossos jovens. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. A economia prejudicada. Pesquisa realizada em 2009 demonstrou que a evasão do ensino superior no Brasil, cerca de 21% dos estudantes, custou à economia cerca de 9 bilhões de reais. Em 2020 e 2021, anos mais intensos da pandemia de Covid-19, a taxa de evasão do ensino superior chegou a 36,6% nas universidades privadas. Aí no gráfico ao lado nós temos aí a evolução, né, da evasão escolar das universidades até 2018, né? Então, nós vemos que a cada ano que passa, a evasão só tende a aumentar. Voltando aqui para o professor Vanderlei, né? Então, nós vimos no slide anterior, aonde mostra um gráfico em que demonstra a evasão escolar no segmento das universidades e que ela só tende a aumentar. Tá? Então precisamos atuar de forma contundente no sentido de evitar essa evasão escolar, auxiliando nossos jovens a permanecer nas universidades, se formar e tornar um cidadão. Ok? Nosso próximo slide. A educação é um direito humano negado a milhões de pessoas. E a falta de acesso a ela aumenta a desigualdade social. Ao mesmo tempo, as desigualdades acabam colaborando com a falta de acesso ao ensino em diversos níveis, gerando um ciclo vicioso de negação de direitos.
Voltando aqui para o professor Vanderlei, então essa foi a relação da instrução de hoje, né? O que aprendemos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Todo o nosso material vai estar disponível no nosso grupo de WhatsApp. E daqui a pouco, vamos lá para a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.